Não importa como está sua vida agora, não importa a dor que você carrega, nem o tamanho da sua causa impossível. Hoje, São José vai tocar sua história com um milagre. Se você abrir seu coração e rezar conosco até o fim, as portas que estavam fechadas vão se abrir, as correntes que te prendiam vão se quebrar. A angústia vai dar lugar à paz, e a graça que parecia distante vai se tornar realidade. São José, o Pai amado, o guardião de Jesus e de Maria, vem agora em nossa defesa, e eu te digo: quem escuta esta oração não sai igual. Quem entrega sua causa nas mãos de São José recebe um sinal, recebe uma resposta, recebe um milagre. Então, prepare-se, respire fundo, entregue sua vida neste momento e reze com fé, porque São José já está aqui e ele vai transformar sua vida a partir desta oração. Antes de começarmos essa oração tão poderosa, eu quero te pedir algo simples, mas que pode transformar vidas. Se inscreva aqui no canal Oração Divina Oficial e ative o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante. E ele começa a alcançar ainda mais pessoas que precisam de oração. Clique no botão Gostei se você crê no poder da oração. E já aproveita para compartilhar com alguém especial, alguém que você quer ver abençoado, liberto, renovado. Vamos juntos espalhar fé, luz e milagres. Porque quando oramos unidos, o céu se move. Agora sim, vamos orar com o coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, Pai amado e escolhido por Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com toda a humildade, com o coração quebrantado, com as mãos erguidas ao céu e com a esperança renovada de que o impossível pode acontecer. Nós Te invocamos neste momento não como estranhos, mas como filhos que reconhecem em Ti um Pai, um protetor, um amigo fiel, um guardião que jamais abandona os que confiam na Tua intercessão. São José, quando o anjo apareceu a ti em sonho e te revelou a vontade de Deus, tu não duvidaste, não questionaste, não voltaste atrás. Tu obedeceste com fé e coragem. Tu aceitaste a missão de cuidar do menino Jesus e de Maria, mesmo diante da incerteza, mesmo diante dos perigos. Ensina-nos, São José, a confiar na providência de Deus quando não entendemos os caminhos da vida. Ensina-nos a esperar com paciência quando as respostas parecem não chegar. Ensina-nos a permanecer firmes quando as provações tentam nos derrubar. Hoje, São José, te pedimos que estendas a tua mão sobre nós e que toques a nossa vida com a tua poderosa intercessão. Olha para as nossas feridas, para as lágrimas que ninguém vê, para os pedidos que guardamos em silêncio, para os sonhos que pareciam esquecidos. São José, quantas vezes nos sentimos sozinhos, como se ninguém nos entendesse, como se não houvesse saída, como se a vida tivesse perdido o brilho. Mas neste instante, ao elevarmos o coração em oração, nós sentimos que não estamos mais sozinhos. Nós sabemos que Tu já estás aqui, cuidando de cada detalhe, olhando para cada dor, intercedendo por cada pedido. Ó Pai amado, se a Ti foi confiado o Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, se a Ti foi dada a missão de proteger o maior tesouro do céu, como não acreditar que Tu cuidarás também de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas necessidades? São José, diante de Ti, apresentamos agora nossas causas impossíveis. Aqueles problemas que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. Aquelas situações que aos olhos humanos não têm solução.
aquelas feridas que parecem incuráveis, aqueles medos que nos paralisam, aquelas portas que estão fechadas há tanto tempo. Hoje, entregamos tudo em tuas mãos, São José. Confiamos que o impossível é o terreno onde Deus age com mais poder. E tu, como intercessor fiel, apresentarás nossas súplicas diante do trono do Altíssimo. Toca, São José, nas famílias em crise, nos lares onde reina a discórdia, nas casas marcadas pela tristeza. Toca nos casamentos que estão à beira da separação. Toca nos filhos que se afastaram da fé, nos corações endurecidos, nos jovens perdidos nos vícios, nas pessoas que já não acreditam mais no amor. Toca também, São José, nos que sofrem com doenças, nos que aguardam um diagnóstico, nos que lutam contra a dor, nos que já perderam as forças. Tu que seguraste o menino Jesus nos braços, segura agora também os enfermos, leva a eles conforto, esperança e cura. São José, não te esqueces também dos que clamam por trabalho, dos que buscam sustento digno, dos que enfrentam dívidas e escassez. Tu és conhecido como o provedor fiel, aquele que com suas mãos trabalhadoras sustentou a Sagrada Família. Intercede por nós agora, para que nenhuma mesa fique sem pão, nenhuma família sem dignidade, nenhum coração sem esperança. Ó guardião poderoso, sabemos que tu não ignoras nenhuma súplica. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, tu nos ensinas a confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, tu nos mostras que a vitória está próxima. Por isso, São José, nós nos rendemos diante de ti nesta oração. Nós entregamos nossas dores, nossos medos e nossas causas e declaramos com fé: não sairemos daqui como chegamos. A nossa vida será tocada. O milagre já começou. A vitória já está sendo preparada. Glorioso São José, fica conosco, caminha conosco e nunca permitas que percamos a esperança. Que ao final desta oração tenhamos a certeza de que fomos abraçados pelo céu, protegidos pela tua intercessão e fortalecidos para seguir adiante. São José, homem de fé inabalável, exemplo de obediência, nós continuamos nesta oração, erguendo a voz, abrindo o coração, chorando diante de ti as nossas dores, mas também alimentando a esperança de que o céu já se move em nosso favor. Na primeira parte desta súplica, colocamos diante de ti nossas angústias, os pedidos urgentes, as situações impossíveis. Agora, queremos mergulhar ainda mais fundo neste mar de fé e confiança e nos deixar envolver pela tua presença de Pai e Protetor. São José, tu conheceste o silêncio dos desertos, a dor da perseguição, a insegurança de não ter onde abrigar Maria e o menino Jesus. Tu conheceste a angústia das noites sem respostas, a preocupação de quem não sabe o amanhã. E mesmo assim tu não desististe, não murmuraste, não voltaste atrás. Ensina-nos essa fé que suporta, essa coragem que não se deixa abalar, essa esperança que nunca morre. Ensina-nos a olhar para os céus, mesmo quando a terra parece hostil. Ensina-nos a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. São José, quantas vezes nos sentimos como tu na fuga para o Egito, cansados, inseguros, sem direção. Mas tu foste guiado pelo anjo, foste conduzido pela providência, e cada passo, ainda que difícil, te levava mais perto do propósito de Deus. Assim também pedimos, São José, guia nossos passos quando não sabemos para onde ir. Protege-nos quando o perigo se aproxima. Sustenta-nos quando o peso parece insuportável. Não deixes que o desespero nos roube a esperança.
Hoje, intercede por todas as famílias que oram conosco. Quantos lares estão feridos, quantos corações machucados, quantos filhos afastados. Intercede para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja paz. São José, toca nos relacionamentos quebrados. Arranca a mágoa, a indiferença, o orgulho. Derrama o bálsamo da ternura, a força do amor, a graça da união. Que nenhum casal desista da vida a dois sem antes experimentar o poder da tua intercessão. E olha também, São José, para os que vivem em solidão. Quantas pessoas carregam o peso do abandono? Quantas choram por não terem alguém ao lado? São José, nós também clamamos pelos que perderam a esperança no futuro. Quantos jovens estão sem direção, quantos vivem sem sonhos, quantos caminham sem rumo. Toca nestes corações, levanta-os, dá-lhes um propósito, conduze-os ao caminho da luz. E quantos, São José, estão prisioneiros do medo e da ansiedade? Quantos vivem angustiados, com o coração apertado, sem paz para dormir, sem forças para seguir? Tu que és chamado de terror dos demônios, expulsa de nossas vidas toda sombra de opressão. Afasta os espíritos da tristeza, os fantasmas da derrota, as correntes da escravidão espiritual. Liberta-nos, São José, pois sabemos que em teu nome há poder, a força e a proteção. Ó glorioso guardião, queremos também confiar em tuas mãos nossas batalhas materiais. Intercede por todos que buscam emprego, pelos que lutam por oportunidades, pelos que têm talento e força de vontade, mas não encontram portas abertas. Abre os caminhos profissionais, abençoa os empreendedores, conduz aqueles que trabalham com honestidade, faz prosperar aqueles que não desistem e olha com carinho para os endividados, para os que não sabem como pagar suas contas, para os que perderam bens e dignidade. Tu que és conhecido como o provedor da Sagrada Família, mostra que Deus não abandona os seus, faz descer sobre nós a abundância do céu, trazendo não apenas dinheiro, mas a paz de quem sabe que a providência nunca falha. São José, cada palavra que dizemos aqui sobe ao céu, cada lágrima que cai de nossos olhos é colhida por ti, e cada pedido que entregamos em tuas mãos é levado diretamente ao coração de Deus. Por isso, não deixamos de pedir. Cobre-nos com teu manto, defende-nos como defendeste Jesus, guarda-nos como guardaste Maria. Que nenhuma armadilha do inimigo nos alcance, que nenhuma injustiça nos destrua, que nenhum mal prevaleça contra nós. Neste momento, nós já sentimos que algo está mudando, a paz está descendo, a esperança está renascendo, a vitória já está sendo preparada. Neste momento, nos aproximamos ainda mais de ti, para experimentar o consolo, a paz e o milagre que já estão sendo derramados sobre nós. Depois de clamar com o coração angustiado, de apresentar nossas necessidades, de abrir diante de ti as feridas da alma e do corpo, nós agora erguemos nossa voz para agradecer, para bendizer, para proclamar que tu já tocaste nossas vidas e que Deus, por tua intercessão, já está agindo em nosso favor. São José, nós cremos que nenhum pedido subiu em vão. Nós cremos que nenhuma lágrima foi esquecida. Nós cremos que cada palavra dita nesta oração foi ouvida pelo céu. E mesmo que ainda não vejamos o resultado, a fé nos garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Ó guardião da Sagrada Família, ajuda-nos a viver com a serenidade de quem sabe que Deus nunca falha. Hoje, diante de ti, selamos nossa confiança. Cremos, confiamos e esperamos, e declaramos com toda a força da nossa alma:
São José tocou a nossa vida e a partir desta oração, nada mais será como antes. Obrigado, São José, porque o milagre já é certo. Obrigado porque a vitória já é nossa. Obrigado porque tua mão já está sobre nós. E em gratidão nós proclamamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, agora e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado e escolhido por Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com toda a humildade, com o coração quebrantado, com as mãos erguidas ao céu e com a esperança renovada de que o impossível pode acontecer. Nós Te invocamos neste momento não como estranhos, mas como filhos que reconhecem em Ti um Pai, um protetor, um amigo fiel, um guardião que jamais abandona os que confiam na Tua intercessão. São José, quando o anjo apareceu a ti em sonho e te revelou a vontade de Deus, tu não duvidaste, não questionaste, não voltaste atrás. Tu obedeceste com fé e coragem. Tu aceitaste a missão de cuidar do menino Jesus e de Maria, mesmo diante da incerteza, mesmo diante dos perigos. Ensina-nos, São José, a confiar na providência de Deus quando não entendemos os caminhos da vida. Ensina-nos a esperar com paciência quando as respostas parecem não chegar. Ensina-nos a permanecer firmes quando as provações tentam nos derrubar. Hoje, São José, te pedimos que estendas a tua mão sobre nós e que toques a nossa vida com a tua poderosa intercessão. Olha para as nossas feridas, para as lágrimas que ninguém vê, para os pedidos que guardamos em silêncio, para os sonhos que pareciam esquecidos. São José, quantas vezes nos sentimos sozinhos, como se ninguém nos entendesse, como se não houvesse saída, como se a vida tivesse perdido o brilho. Mas neste instante, ao elevarmos o coração em oração, nós sentimos que não estamos mais sozinhos. Nós sabemos que Tu já estás aqui, cuidando de cada detalhe, olhando para cada dor, intercedendo por cada pedido. Ó Pai amado, se a Ti foi confiado o Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, se a Ti foi dada a missão de proteger o maior tesouro do céu, como não acreditar que Tu cuidarás também de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas necessidades? São José, diante de Ti, apresentamos agora nossas causas impossíveis. Aqueles problemas que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. Aquelas situações que aos olhos humanos não têm solução. Aquelas feridas que parecem incuráveis, aqueles medos que nos paralisam, aquelas portas que estão fechadas há tanto tempo. Hoje, entregamos tudo em Tuas mãos, São José. Confiamos que o impossível é o terreno onde Deus age com mais poder. E Tu, como intercessor fiel, apresentarás nossas súplicas diante do trono do Altíssimo. Toca, São José, nas famílias em crise, nos lares onde reina a discórdia, nas casas marcadas pela tristeza. Toca nos casamentos que estão à beira da separação. Toca nos filhos que se afastaram da fé, nos corações endurecidos, nos jovens perdidos nos vícios, nas pessoas que já não acreditam mais no amor. Toca também, São José, nos que sofrem com doenças, nos que aguardam um diagnóstico, nos que lutam contra a dor, nos que já perderam as forças. Tu que seguraste o menino Jesus nos braços, segura agora também os enfermos, leva a eles conforto, esperança e cura. São José, não te esqueces também dos que clamam por trabalho, dos que buscam sustento digno, dos que enfrentam dívidas e escassez.
Tu és conhecido como o provedor fiel, aquele que com suas mãos trabalhadoras sustentou a sagrada família. Intercede por nós agora, para que nenhuma mesa fique sem pão, nenhuma família sem dignidade, nenhum coração sem esperança. Ó guardião poderoso, sabemos que tu não ignoras nenhuma súplica. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, tu nos ensinas a confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, tu nos mostras que a vitória está próxima. Por isso, São José, nós nos rendemos diante de ti nesta oração. Nós entregamos nossas dores, nossos medos e nossas causas e declaramos com fé: não sairemos daqui como chegamos. A nossa vida será tocada. O milagre já começou. A vitória já está sendo preparada. Glorioso São José, fica conosco, caminha conosco e nunca permitas que percamos a esperança. Que ao final desta oração tenhamos a certeza de que fomos abraçados pelo céu, protegidos pela tua intercessão e fortalecidos para seguir adiante. São José, homem de fé inabalável, exemplo de obediência, nós continuamos nesta oração, erguendo a voz, abrindo o coração, chorando diante de ti as nossas dores, mas também alimentando a esperança de que o céu já se move em nosso favor. Na primeira parte desta súplica, colocamos diante de ti nossas angústias, os pedidos urgentes, as situações impossíveis. Agora, queremos mergulhar ainda mais fundo neste mar de fé e confiança e nos deixar envolver pela tua presença de Pai e protetor. São José, tu conheceste o silêncio dos desertos, a dor da perseguição, a insegurança de não ter onde abrigar Maria e o menino Jesus. Tu conheceste a angústia das noites sem respostas, a preocupação de quem não sabe o amanhã. E mesmo assim, tu não desististe, não murmuraste, não voltaste atrás. Ensina-nos essa fé que suporta, essa coragem que não se deixa abalar, essa esperança que nunca morre. Ensina-nos a olhar para os céus, mesmo quando a terra parece hostil. Ensina-nos a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. São José, quantas vezes nos sentimos como tu na fuga para o Egito, cansados, inseguros, sem direção. Mas tu foste guiado pelo anjo, foste conduzido pela providência e cada passo, ainda que difícil, te levava mais perto do propósito de Deus. Assim também pedimos, São José, guia nossos passos quando não sabemos para onde ir. Protege-nos quando o perigo se aproxima. Sustenta-nos quando o peso parece insuportável. Não deixes que o desespero nos roube a esperança. Hoje, intercede por todas as famílias que oram conosco. Quantos lares estão feridos, quantos corações machucados, quantos filhos afastados. Intercede para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja paz. São José, toca nos relacionamentos quebrados. Arranca a mágoa, a indiferença, o orgulho. Derrama o bálsamo da ternura, a força do amor, a graça da união. Que nenhum casal desista da vida a dois sem antes experimentar o poder da tua intercessão. E olha também, São José, para os que vivem em solidão. Quantas pessoas carregam o peso do abandono? Quantas choram por não terem alguém ao lado? São José, nós também clamamos pelos que perderam a esperança no futuro. Quantos jovens estão sem direção, quantos vivem sem sonhos, quantos caminham sem rumo. Toca nestes corações, levanta-os, dá-lhes um propósito, conduze-os ao caminho da luz. E quantos, São José, estão prisioneiros do medo e da ansiedade? Quantos vivem angustiados, com o coração apertado, sem paz para dormir, sem forças para seguir? Tu que és chamado de terror dos demônios, expulsa de nossas vidas toda sombra de opressão.
Afasta os espíritos da tristeza, os fantasmas da derrota, as correntes da escravidão espiritual. Liberta-nos, São José, pois sabemos que em teu nome há poder, a força e a proteção. Ó glorioso guardião, queremos também confiar em tuas mãos nossas batalhas materiais. Intercede por todos que buscam emprego, pelos que lutam por oportunidades, pelos que têm talento e força de vontade, mas não encontram portas abertas. Abre os caminhos profissionais, abençoa os empreendedores, conduz aqueles que trabalham com honestidade, faz prosperar aqueles que não desistem e olha com carinho para os endividados, para os que não sabem como pagar suas contas, para os que perderam bens e dignidade. Tu que és conhecido como o provedor da Sagrada Família, mostra que Deus não abandona os seus, faz descer sobre nós a abundância do céu, trazendo não apenas dinheiro, mas a paz de quem sabe que a providência nunca falha. São José, cada palavra que dizemos aqui sobe ao céu, cada lágrima que cai de nossos olhos é colhida por ti, e cada pedido que entregamos em tuas mãos é levado diretamente ao coração de Deus. Por isso, não deixamos de pedir. Cobre-nos com teu manto, defende-nos como defendeste Jesus, guarda-nos como guardaste Maria. Que nenhuma armadilha do inimigo nos alcance, que nenhuma injustiça nos destrua, que nenhum mal prevaleça contra nós. Neste momento, nós já sentimos que algo está mudando, a paz está descendo, a esperança está renascendo, a vitória já está sendo preparada. Neste momento, nos aproximamos ainda mais de ti, para experimentar o consolo, a paz e o milagre que já estão sendo derramados sobre nós. Depois de clamar com o coração angustiado, de apresentar nossas necessidades, de abrir diante de ti as feridas da alma e do corpo, nós agora erguemos nossa voz para agradecer, para bendizer, para proclamar que tu já tocaste nossas vidas e que Deus, por tua intercessão, já está agindo em nosso favor. São José, nós cremos que nenhum pedido subiu em vão. Nós cremos que nenhuma lágrima foi esquecida. Nós cremos que cada palavra dita nesta oração foi ouvida pelo céu. E mesmo que ainda não vejamos o resultado, a fé nos garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Ó guardião da Sagrada Família, ajuda-nos a viver com a serenidade de quem sabe que Deus nunca falha. Hoje, diante de ti, selamos nossa confiança. Cremos, confiamos e esperamos, e declaramos com toda a força da nossa alma: São José tocou a nossa vida, e a partir desta oração, nada mais será como antes. Obrigado, São José, porque o milagre já é certo. Obrigado porque a vitória já é nossa. Obrigado porque tua mão já está sobre nós. E em gratidão nós proclamamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, agora e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado e escolhido por Deus, hoje nos colocamos diante de ti com toda a humildade, com o coração quebrantado, com as mãos erguidas ao céu e com a esperança renovada de que o impossível pode acontecer. Nós te invocamos neste momento não como estranhos, mas como filhos que reconhecem em ti um pai, um protetor, um amigo fiel, um guardião que jamais abandona os que confiam na tua intercessão. São José, quando o anjo apareceu a ti em sonho e te revelou a vontade de Deus, tu não duvidaste, não questionaste, não voltaste atrás. Tu obedeceste com fé e coragem. Tu aceitaste a missão de cuidar do menino Jesus e de Maria, mesmo diante da incerteza, mesmo diante dos perigos.
Ensina-nos, São José, a confiar na providência de Deus quando não entendemos os caminhos da vida. Ensina-nos a esperar com paciência quando as respostas parecem não chegar. Ensina-nos a permanecer firmes quando as provações tentam nos derrubar. Hoje, São José, te pedimos que estendas a tua mão sobre nós e que toques a nossa vida com a tua poderosa intercessão. Olha para as nossas feridas, para as lágrimas que ninguém vê, para os pedidos que guardamos em silêncio, para os sonhos que pareciam esquecidos. São José, quantas vezes nos sentimos sozinhos, como se ninguém nos entendesse, como se não houvesse saída, como se a vida tivesse perdido o brilho. Mas neste instante, ao elevarmos o coração em oração, nós sentimos que não estamos mais sozinhos. Nós sabemos que tu já estás aqui, cuidando de cada detalhe, olhando para cada dor, intercedendo por cada pedido. Ó Pai amado, se a ti foi confiado o Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, se a ti foi dada a missão de proteger o maior tesouro do céu, como não acreditar que tu cuidarás também de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas necessidades? São José, diante de ti, apresentamos agora nossas causas impossíveis. Aqueles problemas que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. Aquelas situações que aos olhos humanos não têm solução. Aquelas feridas que parecem incuráveis, aqueles medos que nos paralisam, aquelas portas que estão fechadas há tanto tempo. Hoje, entregamos tudo em tuas mãos, São José. Confiamos que o impossível é o terreno onde Deus age com mais poder. E tu, como intercessor fiel, apresentarás nossas súplicas diante do trono do Altíssimo. Toca, São José, nas famílias em crise, nos lares onde reina a discórdia, nas casas marcadas pela tristeza. Toca nos casamentos que estão à beira da separação. Toca nos filhos que se afastaram da fé, nos corações endurecidos, nos jovens perdidos nos vícios, nas pessoas que já não acreditam mais no amor. Toca também, São José, nos que sofrem com doenças, nos que aguardam um diagnóstico, nos que lutam contra a dor, nos que já perderam as forças. Tu que seguraste o menino Jesus nos braços, segura agora também os enfermos, leva a eles conforto, esperança e cura. São José, não te esqueces também dos que clamam por trabalho, dos que buscam sustento digno, dos que enfrentam dívidas e escassez. Tu és conhecido como o provedor fiel, aquele que com suas mãos trabalhadoras sustentou a Sagrada Família. Intercede por nós agora, para que nenhuma mesa fique sem pão, nenhuma família sem dignidade, nenhum coração sem esperança. Ó guardião poderoso, sabemos que tu não ignoras nenhuma súplica. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, tu nos ensinas a confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, tu nos mostras que a vitória está próxima. Por isso, São José, nós nos rendemos diante de ti nesta oração. Nós entregamos nossas dores, nossos medos e nossas causas e declaramos com fé: não sairemos daqui como chegamos. A nossa vida será tocada. O milagre já começou. A vitória já está sendo preparada. Glorioso São José, fica conosco, caminha conosco e nunca permitas que percamos a esperança. Que ao final desta oração tenhamos a certeza de que fomos abraçados pelo céu, protegidos pela tua intercessão e fortalecidos para seguir adiante. São José, homem de fé inabalável, exemplo de obediência, nós continuamos nesta oração, erguendo a voz,
abrindo o coração, chorando diante de ti as nossas dores, mas também alimentando a esperança de que o céu já se move em nosso favor. Na primeira parte desta súplica, colocamos diante de ti nossas angústias, os pedidos urgentes, as situações impossíveis. Agora, queremos mergulhar ainda mais fundo neste mar de fé e confiança e nos deixar envolver pela tua presença de Pai e protetor. São José, tu conheceste o silêncio dos desertos, a dor da perseguição, a insegurança de não ter onde abrigar Maria e o menino Jesus. Tu conheceste a angústia das noites sem respostas, a preocupação de quem não sabe o amanhã. E mesmo assim, tu não desististe, não murmuraste, não voltaste atrás. Ensina-nos essa fé que suporta, essa coragem que não se deixa abalar, essa esperança que nunca morre. Ensina-nos a olhar para os céus, mesmo quando a terra parece hostil. Ensina-nos a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. São José, quantas vezes nos sentimos como tu na fuga para o Egito, cansados, inseguros, sem direção. Mas tu foste guiado pelo anjo, foste conduzido pela providência, e cada passo, ainda que difícil, te levava mais perto do propósito de Deus. Assim também pedimos, São José, guia nossos passos quando não sabemos para onde ir. Protege-nos quando o perigo se aproxima. Sustenta-nos quando o peso parece insuportável. Não deixes que o desespero nos roube a esperança. Hoje, intercede por todas as famílias que oram conosco. Quantos lares estão feridos, quantos corações machucados, quantos filhos afastados. Intercede para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja paz. São José, toca nos relacionamentos quebrados. Arranca a mágoa, a indiferença, o orgulho. Derrama o bálsamo da ternura, a força do amor, a graça da união. Que nenhum casal desista da vida a dois sem antes experimentar o poder da tua intercessão. E olha também, São José, para os que vivem em solidão. Quantas pessoas carregam o peso do abandono? Quantas choram por não terem alguém ao lado? São José, nós também clamamos pelos que perderam a esperança no futuro. Quantos jovens estão sem direção, quantos vivem sem sonhos, quantos caminham sem rumo. Toca nestes corações, levanta-os, dá-lhes um propósito, conduze-os ao caminho da luz. E quantos, São José, estão prisioneiros do medo e da ansiedade? Quantos vivem angustiados, com o coração apertado, sem paz para dormir, sem forças para seguir? Tu que és chamado de terror dos demônios, expulsa de nossas vidas toda sombra de opressão. Afasta os espíritos da tristeza, os fantasmas da derrota, as correntes da escravidão espiritual. Liberta-nos, São José, pois sabemos que em teu nome há poder, a força e a proteção. Ó glorioso guardião, queremos também confiar em tuas mãos nossas batalhas materiais. Intercede por todos que buscam emprego, pelos que lutam por oportunidades, pelos que têm talento e força de vontade, mas não encontram portas abertas. Abre os caminhos profissionais, abençoa os empreendedores, conduz aqueles que trabalham com honestidade, faz prosperar aqueles que não desistem e olha com carinho para os endividados, para os que não sabem como pagar suas contas, para os que perderam bens e dignidade. Tu que és conhecido como o provedor da Sagrada Família, mostra que Deus não abandona os seus, faz descer sobre nós a abundância do céu, trazendo não apenas dinheiro, mas a paz de quem sabe que a providência nunca falha. São José, cada palavra que dizemos aqui sobe ao céu, cada lágrima que cai de nossos olhos é colhida por ti, e cada pedido que entregamos em tuas mãos é levado diretamente ao coração de Deus.
Por isso, não deixamos de pedir. Cobre-nos com teu manto, defende-nos como defendeste Jesus, guarda-nos como guardaste Maria. Que nenhuma armadilha do inimigo nos alcance, que nenhuma injustiça nos destrua, que nenhum mal prevaleça contra nós. Neste momento, nós já sentimos que algo está mudando, a paz está descendo, a esperança está renascendo, a vitória já está sendo preparada. Neste momento, nos aproximamos ainda mais de Ti, para experimentar o consolo, a paz e o milagre que já estão sendo derramados sobre nós. Depois de clamar com o coração angustiado, de apresentar nossas necessidades, de abrir diante de Ti as feridas da alma e do corpo, nós agora erguemos nossa voz para agradecer, para bendizer, para proclamar que Tu já tocaste nossas vidas e que Deus, por Tua intercessão, já está agindo em nosso favor. São José, nós cremos que nenhum pedido subiu em vão. Nós cremos que nenhuma lágrima foi esquecida. Nós cremos que cada palavra dita nesta oração foi ouvida pelo céu. E mesmo que ainda não vejamos o resultado, a fé nos garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Ó guardião da Sagrada Família, ajuda-nos a viver com a serenidade de quem sabe que Deus nunca falha. Hoje, diante de Ti, selamos nossa confiança. Cremos, confiamos e esperamos, e declaramos com toda a força da nossa alma: São José tocou a nossa vida, e a partir desta oração, nada mais será como antes. Obrigado, São José, porque o milagre já é certo. Obrigado porque a vitória já é nossa. Obrigado porque Tua mão já está sobre nós. E em gratidão nós proclamamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, agora e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado e escolhido por Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com toda a humildade, com o coração quebrantado, com as mãos erguidas ao céu e com a esperança renovada de que o impossível pode acontecer. Nós Te invocamos neste momento não como estranhos, mas como filhos que reconhecem em Ti um Pai, um protetor, um amigo fiel, um guardião que jamais abandona os que confiam na Tua intercessão. São José, quando o anjo apareceu a ti em sonho e te revelou a vontade de Deus, tu não duvidaste, não questionaste, não voltaste atrás. Tu obedeceste com fé e coragem. Tu aceitaste a missão de cuidar do menino Jesus e de Maria, mesmo diante da incerteza, mesmo diante dos perigos. Ensina-nos, São José, a confiar na providência de Deus quando não entendemos os caminhos da vida. Ensina-nos a esperar com paciência quando as respostas parecem não chegar. Ensina-nos a permanecer firmes quando as provações tentam nos derrubar. Hoje, São José, te pedimos que estendas a Tua mão sobre nós e que toques a nossa vida com a Tua poderosa intercessão. Olha para as nossas feridas, para as lágrimas que ninguém vê, para os pedidos que guardamos em silêncio, para os sonhos que pareciam esquecidos. São José, quantas vezes nos sentimos sozinhos, como se ninguém nos entendesse, como se não houvesse saída, como se a vida tivesse perdido o brilho. Mas neste instante, ao elevarmos o coração em oração, nós sentimos que não estamos mais sozinhos. Nós sabemos que Tu já estás aqui, cuidando de cada detalhe, olhando para cada dor, intercedendo por cada pedido. Ó Pai amado, se a Ti foi confiado o Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, se a Ti foi dada a missão de proteger o maior tesouro do céu, como não acreditar que Tu cuidarás também de nós,
dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas necessidades. São José, diante de ti, apresentamos agora nossas causas impossíveis. Aqueles problemas que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. Aquelas situações que aos olhos humanos não têm solução. Aquelas feridas que parecem incuráveis, aqueles medos que nos paralisam, aquelas portas que estão fechadas há tanto tempo. Hoje, entregamos tudo em tuas mãos, São José. Confiamos que o impossível é o terreno onde Deus age com mais poder. E tu, como intercessor fiel, apresentarás nossas súplicas diante do trono do Altíssimo. Toca, São José, nas famílias em crise, nos lares onde reina a discórdia, nas casas marcadas pela tristeza. Toca nos casamentos que estão à beira da separação. Toca nos filhos que se afastaram da fé, nos corações endurecidos, nos jovens perdidos nos vícios, nas pessoas que já não acreditam mais no amor. Toca também, São José, nos que sofrem com doenças, nos que aguardam um diagnóstico, nos que lutam contra a dor, nos que já perderam as forças. Tu que seguraste o menino Jesus nos braços, segura agora também os enfermos, leva a eles conforto, esperança e cura. São José, não te esqueces também dos que clamam por trabalho, dos que buscam sustento digno, dos que enfrentam dívidas e escassez. Tu és conhecido como o provedor fiel, aquele que com suas mãos trabalhadoras sustentou a Sagrada Família. Intercede por nós agora, para que nenhuma mesa fique sem pão, nenhuma família sem dignidade, nenhum coração sem esperança. Ó guardião poderoso, sabemos que tu não ignoras nenhuma súplica. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, tu nos ensinas a confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, tu nos mostras que a vitória está próxima. Por isso, São José, nós nos rendemos diante de ti nesta oração. Nós entregamos nossas dores, nossos medos e nossas causas e declaramos com fé: não sairemos daqui como chegamos. A nossa vida será tocada. O milagre já começou. A vitória já está sendo preparada. Glorioso São José, fica conosco, caminha conosco e nunca permitas que percamos a esperança. Que ao final desta oração tenhamos a certeza de que fomos abraçados pelo céu, protegidos pela tua intercessão e fortalecidos para seguir adiante. São José, homem de fé inabalável, exemplo de obediência, nós continuamos nesta oração, erguendo a voz, abrindo o coração, chorando diante de ti as nossas dores, mas também alimentando a esperança de que o céu já se move em nosso favor. Na primeira parte desta súplica, colocamos diante de ti nossas angústias, os pedidos urgentes, as situações impossíveis. Agora, queremos mergulhar ainda mais fundo neste mar de fé e confiança e nos deixar envolver pela tua presença de Pai e protetor. São José, tu conheceste o silêncio dos desertos, a dor da perseguição, a insegurança de não ter onde abrigar Maria e o menino Jesus. Tu conheceste a angústia das noites sem respostas, a preocupação de quem não sabe o amanhã. E mesmo assim, tu não desististe, não murmuraste, não voltaste atrás. Ensina-nos essa fé que suporta, essa coragem que não se deixa abalar, essa esperança que nunca morre. Ensina-nos a olhar para os céus, mesmo quando a terra parece hostil. Ensina-nos a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. São José,
Quantas vezes nos sentimos como tu na fuga para o Egito, cansados, inseguros, sem direção. Mas tu foste guiado pelo anjo, foste conduzido pela providência, e cada passo, ainda que difícil, te levava mais perto do propósito de Deus. Assim também pedimos, São José, guia nossos passos quando não sabemos para onde ir. Protege-nos quando o perigo se aproxima. Sustenta-nos quando o peso parece insuportável. Não deixes que o desespero nos roube a esperança. Hoje, intercede por todas as famílias que oram conosco. Quantos lares estão feridos, quantos corações machucados, quantos filhos afastados. Intercede para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja paz. São José, toca nos relacionamentos quebrados. Arranca a mágoa, a indiferença, o orgulho. Derrama o bálsamo da ternura, a força do amor, a graça da união. Que nenhum casal desista da vida a dois sem antes experimentar o poder da tua intercessão. E olha também, São José, para os que vivem em solidão. Quantas pessoas carregam o peso do abandono? Quantas choram por não terem alguém ao lado? São José, nós também clamamos pelos que perderam a esperança no futuro. Quantos jovens estão sem direção, quantos vivem sem sonhos, quantos caminham sem rumo. Toca nestes corações, levanta-os, dá-lhes um propósito, conduze-os ao caminho da luz. E quantos, São José, estão prisioneiros do medo e da ansiedade? Quantos vivem angustiados, com o coração apertado, sem paz para dormir, sem forças para seguir? Tu que és chamado de terror dos demônios, expulsa de nossas vidas toda sombra de opressão. Afasta os espíritos da tristeza, os fantasmas da derrota, as correntes da escravidão espiritual. Liberta-nos, São José, pois sabemos que em teu nome há poder, a força e a proteção. Ó glorioso guardião, queremos também confiar em tuas mãos nossas batalhas materiais. Intercede por todos que buscam emprego, pelos que lutam por oportunidades, pelos que têm talento e força de vontade, mas não encontram portas abertas. Abre os caminhos profissionais, abençoa os empreendedores, conduz aqueles que trabalham com honestidade, faz prosperar aqueles que não desistem e olha com carinho para os endividados, para os que não sabem como pagar suas contas, para os que perderam bens e dignidade. Tu que és conhecido como o provedor da Sagrada Família, mostra que Deus não abandona os seus, faz descer sobre nós a abundância do céu, trazendo não apenas dinheiro, mas a paz de quem sabe que a providência nunca falha. São José, cada palavra que dizemos aqui sobe ao céu, cada lágrima que cai de nossos olhos é colhida por ti, e cada pedido que entregamos em tuas mãos é levado diretamente ao coração de Deus. Por isso, não deixamos de pedir. Cobre-nos com teu manto, defende-nos como defendeste Jesus, guarda-nos como guardaste Maria. Que nenhuma armadilha do inimigo nos alcance, que nenhuma injustiça nos destrua, que nenhum mal prevaleça contra nós. Neste momento, nós já sentimos que algo está mudando, a paz está descendo, a esperança está renascendo, a vitória já está sendo preparada. Neste momento, nos aproximamos ainda mais de ti, para experimentar o consolo, a paz e o milagre que já estão sendo derramados sobre nós. Depois de clamar com o coração angustiado, de apresentar nossas necessidades, de abrir diante de ti as feridas da alma e do corpo, nós agora erguemos nossa voz para agradecer, para bendizer, para proclamar que tu já tocaste nossas vidas e que Deus, por tua intercessão, já está agindo em nosso favor. São José, nós cremos que nenhum pedido subiu em vão.
Nós cremos que nenhuma lágrima foi esquecida. Nós cremos que cada palavra dita nesta oração foi ouvida pelo céu. E mesmo que ainda não vejamos o resultado, a fé nos garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Ó guardião da Sagrada Família, ajuda-nos a viver com a serenidade de quem sabe que Deus nunca falha. Hoje, diante de Ti, selamos nossa confiança. Cremos, confiamos e esperamos, e declaramos com toda a força da nossa alma: São José tocou a nossa vida, e a partir desta oração, nada mais será como antes. Obrigado, São José, porque o milagre já é certo. Obrigado porque a vitória já é nossa. Obrigado porque Tua mão já está sobre nós. E em gratidão nós proclamamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, agora e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado e escolhido por Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com toda a humildade, com o coração quebrantado, com as mãos erguidas ao céu e com a esperança renovada de que o impossível pode acontecer. Nós Te invocamos neste momento, não como estranhos, mas como filhos que reconhecem em Ti um Pai, um protetor, um amigo fiel, um guardião que jamais abandona os que confiam na Tua intercessão. São José, quando o anjo apareceu a ti em sonho e te revelou a vontade de Deus, tu não duvidaste, não questionaste, não voltaste atrás. Tu obedeceste com fé e coragem. Tu aceitaste a missão de cuidar do menino Jesus e de Maria, mesmo diante da incerteza, mesmo diante dos perigos. Ensina-nos, São José, a confiar na providência de Deus quando não entendemos os caminhos da vida. Ensina-nos a esperar com paciência quando as respostas parecem não chegar. Ensina-nos a permanecer firmes quando as provações tentam nos derrubar. Hoje, São José, te pedimos que estendas a Tua mão sobre nós e que toques a nossa vida com a Tua poderosa intercessão. Olha para as nossas feridas, para as lágrimas que ninguém vê, para os pedidos que guardamos em silêncio, para os sonhos que pareciam esquecidos. São José, quantas vezes nos sentimos sozinhos, como se ninguém nos entendesse, como se não houvesse saída, como se a vida tivesse perdido o brilho. Mas neste instante, ao elevarmos o coração em oração, nós sentimos que não estamos mais sozinhos. Nós sabemos que Tu já estás aqui, cuidando de cada detalhe, olhando para cada dor, intercedendo por cada pedido. Ó Pai amado, se a Ti foi confiado o Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, se a Ti foi dada a missão de proteger o maior tesouro do céu, como não acreditar que Tu cuidarás também de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas necessidades? São José, diante de Ti, apresentamos agora nossas causas impossíveis. Aqueles problemas que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. Aquelas situações que aos olhos humanos não têm solução. Aquelas feridas que parecem incuráveis, aqueles medos que nos paralisam, aquelas portas que estão fechadas há tanto tempo. Hoje, entregamos tudo em Tuas mãos, São José. Confiamos que o impossível é o terreno onde Deus age com mais poder. E Tu, como intercessor fiel, apresentarás nossas súplicas diante do trono do Altíssimo. Toca, São José, nas famílias em crise, nos lares onde reina a discórdia, nas casas marcadas pela tristeza. Toca nos casamentos que estão à beira da separação. Toca nos filhos que se afastaram da fé, nos corações endurecidos, nos jovens perdidos nos vícios, nas pessoas que já não acreditam mais no amor.
Toca também, São José, nos que sofrem com doenças, nos que aguardam um diagnóstico, nos que lutam contra a dor, nos que já perderam as forças. Tu que seguraste o menino Jesus nos braços, segura agora também os enfermos, leva a eles conforto, esperança e cura. São José, não te esqueces também dos que clamam por trabalho, dos que buscam sustento digno, dos que enfrentam dívidas e escassez. Tu és conhecido como o provedor fiel, aquele que com suas mãos trabalhadoras sustentou a Sagrada Família. Intercede por nós agora, para que nenhuma mesa fique sem pão, nenhuma família sem dignidade, nenhum coração sem esperança. Ó guardião poderoso, sabemos que tu não ignoras nenhuma súplica. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, tu nos ensinas a confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, tu nos mostras que a vitória está próxima. Por isso, São José, nós nos rendemos diante de ti nesta oração. Nós entregamos nossas dores, nossos medos e nossas causas e declaramos com fé: não sairemos daqui como chegamos. A nossa vida será tocada. O milagre já começou. A vitória já está sendo preparada. Glorioso São José, fica conosco, caminha conosco e nunca permitas que percamos a esperança. Que ao final desta oração tenhamos a certeza de que fomos abraçados pelo céu, protegidos pela tua intercessão e fortalecidos para seguir adiante. São José, homem de fé inabalável, exemplo de obediência, nós continuamos nesta oração, erguendo a voz, abrindo o coração, chorando diante de ti as nossas dores, mas também alimentando a esperança de que o céu já se move em nosso favor. Na primeira parte desta súplica, colocamos diante de ti nossas angústias, os pedidos urgentes, as situações impossíveis. Agora, queremos mergulhar ainda mais fundo neste mar de fé e confiança e nos deixar envolver pela tua presença de Pai e protetor. São José, tu conheceste o silêncio dos desertos, a dor da perseguição, a insegurança de não ter onde abrigar Maria e o menino Jesus. Tu conheceste a angústia das noites sem respostas, a preocupação de quem não sabe o amanhã. E mesmo assim tu não desististe, não murmuraste, não voltaste atrás. Ensina-nos essa fé que suporta, essa coragem que não se deixa abalar, essa esperança que nunca morre. Ensina-nos a olhar para os céus, mesmo quando a terra parece hostil. Ensina-nos a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. São José, quantas vezes nos sentimos como tu na fuga para o Egito, cansados, inseguros, sem direção. Mas tu foste guiado pelo anjo, foste conduzido pela providência, e cada passo, ainda que difícil, te levava mais perto do propósito de Deus. Assim também pedimos, São José, guia nossos passos quando não sabemos para onde ir. Protege-nos quando o perigo se aproxima. Sustenta-nos quando o peso parece insuportável. Não deixes que o desespero nos roube a esperança. Hoje, intercede por todas as famílias que oram conosco. Quantos lares estão feridos, quantos corações machucados, quantos filhos afastados. Intercede para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja paz. São José, toca nos relacionamentos quebrados. Arranca a mágoa, a indiferença, o orgulho. Derrama o bálsamo da ternura, a força do amor, a graça da união. Que nenhum casal desista da vida a dois sem antes experimentar o poder da tua intercessão. E olha também, São José, para os que vivem em solidão. Quantas pessoas carregam o peso do abandono? Quantas choram por não terem alguém ao lado?
São José, nós também clamamos pelos que perderam a esperança no futuro. Quantos jovens estão sem direção, quantos vivem sem sonhos, quantos caminham sem rumo. Toca nestes corações, levanta-os, dá-lhes um propósito, conduze-os ao caminho da luz. E quantos, São José, estão prisioneiros do medo e da ansiedade? Quantos vivem angustiados, com o coração apertado, sem paz para dormir, sem forças para seguir? Tu que és chamado de terror dos demônios, expulsa de nossas vidas toda sombra de opressão. Afasta os espíritos da tristeza, os fantasmas da derrota, as correntes da escravidão espiritual. Liberta-nos, São José, pois sabemos que em teu nome há poder, a força e a proteção. Ó glorioso guardião, queremos também confiar em tuas mãos nossas batalhas materiais. Intercede por todos que buscam emprego, pelos que lutam por oportunidades, pelos que têm talento e força de vontade, mas não encontram portas abertas. Abre os caminhos profissionais, abençoa os empreendedores, conduz aqueles que trabalham com honestidade, faz prosperar aqueles que não desistem e olha com carinho para os endividados, para os que não sabem como pagar suas contas, para os que perderam bens e dignidade. Tu que és conhecido como o provedor da Sagrada Família, mostra que Deus não abandona os seus. Faz descer sobre nós a abundância do céu, trazendo não apenas dinheiro, mas a paz de quem sabe que a providência nunca falha. São José, cada palavra que dizemos aqui sobe ao céu, cada lágrima que cai de nossos olhos é colhida por ti, e cada pedido que entregamos em tuas mãos é levado diretamente ao coração de Deus. Por isso, não deixamos de pedir. Cobre-nos com teu manto, defende-nos como defendeste Jesus, guarda-nos como guardaste Maria. Que nenhuma armadilha do inimigo nos alcance, que nenhuma injustiça nos destrua, que nenhum mal prevaleça contra nós. Neste momento, nós já sentimos que algo está mudando, a paz está descendo, a esperança está renascendo, a vitória já está sendo preparada. Neste momento, nos aproximamos ainda mais de ti, para experimentar o consolo, a paz e o milagre que já estão sendo derramados sobre nós. Depois de clamar com o coração angustiado, de apresentar nossas necessidades, de abrir diante de ti as feridas da alma e do corpo, nós agora erguemos nossa voz para agradecer, para bendizer, para proclamar que tu já tocaste nossas vidas e que Deus, por tua intercessão, já está agindo em nosso favor. São José, nós cremos que nenhum pedido subiu em vão. Nós cremos que nenhuma lágrima foi esquecida. Nós cremos que cada palavra dita nesta oração foi ouvida pelo céu. E mesmo que ainda não vejamos o resultado, a fé nos garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Ó guardião da Sagrada Família, ajuda-nos a viver com a serenidade de quem sabe que Deus nunca falha. Hoje, diante de ti, selamos nossa confiança. Cremos, confiamos e esperamos, e declaramos com toda a força da nossa alma: São José tocou a nossa vida, e a partir desta oração, nada mais será como antes. Obrigado, São José, porque o milagre já é certo. Obrigado porque a vitória já é nossa. Obrigado porque tua mão já está sobre nós. E em gratidão nós proclamamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, agora e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado e escolhido por Deus, hoje nos colocamos diante de ti com toda a humildade, com o coração quebrantado, com as mãos erguidas ao céu e com a esperança renovada de que o impossível pode acontecer.
Nós te invocamos neste momento, não como estranhos, mas como filhos que reconhecem em ti um pai, um protetor, um amigo fiel, um guardião que jamais abandona os que confiam na tua intercessão. São José, quando o anjo apareceu a ti em sonho e te revelou a vontade de Deus, tu não duvidaste, não questionaste, não voltaste atrás. Tu obedeceste com fé e coragem. Tu aceitaste a missão de cuidar do menino Jesus e de Maria, mesmo diante da incerteza, mesmo diante dos perigos. Ensina-nos, São José, a confiar na providência de Deus quando não entendemos os caminhos da vida. Ensina-nos a esperar com paciência quando as respostas parecem não chegar. Ensina-nos a permanecer firmes quando as provações tentam nos derrubar. Hoje, São José, te pedimos que estendas a tua mão sobre nós e que toques a nossa vida com a tua poderosa intercessão. Olha para as nossas feridas, para as lágrimas que ninguém vê, para os pedidos que guardamos em silêncio, para os sonhos que pareciam esquecidos. São José, quantas vezes nos sentimos sozinhos, como se ninguém nos entendesse, como se não houvesse saída, como se a vida tivesse perdido o brilho. Mas neste instante, ao elevarmos o coração em oração, nós sentimos que não estamos mais sozinhos. Nós sabemos que tu já estás aqui, cuidando de cada detalhe, olhando para cada dor, intercedendo por cada pedido. Ó Pai amado, se a ti foi confiado o Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, se a ti foi dada a missão de proteger o maior tesouro do céu, como não acreditar que tu cuidarás também de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas necessidades? São José, diante de ti, apresentamos agora nossas causas impossíveis. Aqueles problemas que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. Aquelas situações que aos olhos humanos não têm solução. Aquelas feridas que parecem incuráveis, aqueles medos que nos paralisam, aquelas portas que estão fechadas há tanto tempo. Hoje, entregamos tudo em tuas mãos, São José. Confiamos que o impossível é o terreno onde Deus age com mais poder. E tu, como intercessor fiel, apresentarás nossas súplicas diante do trono do Altíssimo. Toca, São José, nas famílias em crise, nos lares onde reina a discórdia, nas casas marcadas pela tristeza. Toca nos casamentos que estão à beira da separação. Toca nos filhos que se afastaram da fé, nos corações endurecidos, nos jovens perdidos nos vícios, nas pessoas que já não acreditam mais no amor. Toca também, São José, nos que sofrem com doenças, nos que aguardam um diagnóstico, nos que lutam contra a dor, nos que já perderam as forças. Tu que seguraste o menino Jesus nos braços, segura agora também os enfermos, leva a eles conforto, esperança e cura. São José, não te esqueces também dos que clamam por trabalho, dos que buscam sustento digno, dos que enfrentam dívidas e escassez. Tu és conhecido como o provedor fiel, aquele que com suas mãos trabalhadoras sustentou a Sagrada Família. Intercede por nós agora, para que nenhuma mesa fique sem pão, nenhuma família sem dignidade, nenhum coração sem esperança. Ó guardião poderoso, sabemos que tu não ignoras nenhuma súplica. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, tu nos ensinas a confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, tu nos mostras que a vitória está próxima. Por isso, São José, nós nos rendemos diante de ti nesta oração. Nós entregamos nossas dores, nossos medos e nossas causas e declaramos com fé:
Não sairemos daqui como chegamos. A nossa vida será tocada. O milagre já começou. A vitória já está sendo preparada. Glorioso São José, fica conosco, caminha conosco e nunca permitas que percamos a esperança. Que ao final desta oração tenhamos a certeza de que fomos abraçados pelo céu, protegidos pela tua intercessão e fortalecidos para seguir adiante. São José, homem de fé inabalável, exemplo de obediência, nós continuamos nesta oração, erguendo a voz, abrindo o coração, chorando diante de ti as nossas dores, mas também alimentando a esperança de que o céu já se move em nosso favor. Na primeira parte desta súplica, colocamos diante de ti nossas angústias, os pedidos urgentes, as situações impossíveis. Agora, queremos mergulhar ainda mais fundo neste mar de fé e confiança e nos deixar envolver pela tua presença de Pai e protetor. São José, tu conheceste o silêncio dos desertos, a dor da perseguição, a insegurança de não ter onde abrigar Maria e o menino Jesus. Tu conheceste a angústia das noites sem respostas, a preocupação de quem não sabe o amanhã. E mesmo assim, tu não desististe, não murmuraste, não voltaste atrás. Ensina-nos essa fé que suporta, essa coragem que não se deixa abalar, essa esperança que nunca morre. Ensina-nos a olhar para os céus, mesmo quando a terra parece hostil. Ensina-nos a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. São José, quantas vezes nos sentimos como tu na fuga para o Egito, cansados, inseguros, sem direção. Mas tu foste guiado pelo anjo, foste conduzido pela providência, e cada passo, ainda que difícil, te levava mais perto do propósito de Deus. Assim também pedimos, São José, guia nossos passos quando não sabemos para onde ir. Protege-nos quando o perigo se aproxima. Sustenta-nos quando o peso parece insuportável. Não deixes que o desespero nos roube a esperança. Hoje, intercede por todas as famílias que oram conosco. Quantos lares estão feridos, quantos corações machucados, quantos filhos afastados. Intercede para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja paz. São José, toca nos relacionamentos quebrados. Arranca a mágoa, a indiferença, o orgulho. Derrama o bálsamo da ternura, a força do amor, a graça da união. Que nenhum casal desista da vida a dois sem antes experimentar o poder da tua intercessão. E olha também, São José, para os que vivem em solidão. Quantas pessoas carregam o peso do abandono? Quantas choram por não terem alguém ao lado? São José, nós também clamamos pelos que perderam a esperança no futuro. Quantos jovens estão sem direção, quantos vivem sem sonhos, quantos caminham sem rumo. Toca nestes corações, levanta-os, dá-lhes um propósito, conduze-os ao caminho da luz. E quantos, São José, estão prisioneiros do medo e da ansiedade? Quantos vivem angustiados, com o coração apertado, sem paz para dormir, sem forças para seguir? Tu que és chamado de terror dos demônios, expulsa de nossas vidas toda sombra de opressão. Afasta os espíritos da tristeza, os fantasmas da derrota, as correntes da escravidão espiritual. Liberta-nos, São José, pois sabemos que em teu nome há poder, a força e a proteção. Ó glorioso guardião, queremos também confiar em tuas mãos nossas batalhas materiais. Intercede por todos que buscam emprego, pelos que lutam por oportunidades, pelos que têm talento e força de vontade, mas não encontram portas abertas. Abre os caminhos profissionais, abençoa os empreendedores, conduz aqueles que trabalham com honestidade, faz prosperar aqueles que não desistem,
E olha com carinho para os endividados, para os que não sabem como pagar suas contas, para os que perderam bens e dignidade. Tu que és conhecido como o provedor da Sagrada Família, mostra que Deus não abandona os seus, faz descer sobre nós a abundância do céu, trazendo não apenas dinheiro, mas a paz de quem sabe que a providência nunca falha. São José, cada palavra que dizemos aqui sobe ao céu, cada lágrima que cai de nossos olhos é colhida por ti, e cada pedido que entregamos em tuas mãos é levado diretamente ao coração de Deus. Por isso, não deixamos de pedir. Cobre-nos com teu manto, defende-nos como defendeste Jesus, guarda-nos como guardaste Maria. Que nenhuma armadilha do inimigo nos alcance, que nenhuma injustiça nos destrua, que nenhum mal prevaleça contra nós. Neste momento, nós já sentimos que algo está mudando, a paz está descendo, a esperança está renascendo, a vitória já está sendo preparada. Neste momento, nos aproximamos ainda mais de ti, para experimentar o consolo, a paz e o milagre que já estão sendo derramados sobre nós. Depois de clamar com o coração angustiado, de apresentar nossas necessidades, de abrir diante de ti as feridas da alma e do corpo, nós agora erguemos nossa voz para agradecer, para bendizer, para proclamar que tu já tocaste nossas vidas e que Deus, por tua intercessão, já está agindo em nosso favor. São José, nós cremos que nenhum pedido subiu em vão. Nós cremos que nenhuma lágrima foi esquecida. Nós cremos que cada palavra dita nesta oração foi ouvida pelo céu. E mesmo que ainda não vejamos o resultado, a fé nos garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Ó guardião da Sagrada Família, ajuda-nos a viver com a serenidade de quem sabe que Deus nunca falha. Hoje, diante de ti, selamos nossa confiança. Cremos, confiamos e esperamos, e declaramos com toda a força da nossa alma: São José tocou a nossa vida, e a partir desta oração, nada mais será como antes. Obrigado, São José, porque o milagre já é certo. Obrigado porque a vitória já é nossa. Obrigado porque tua mão já está sobre nós. E em gratidão nós proclamamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, agora e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado e escolhido por Deus, hoje nos colocamos diante de ti com toda a humildade, com o coração quebrantado, com as mãos erguidas ao céu e com a esperança renovada de que o impossível pode acontecer. Nós te invocamos neste momento não como estranhos, mas como filhos que reconhecem em ti um pai, um protetor, um amigo fiel, um guardião que jamais abandona os que confiam na tua intercessão. São José, quando o anjo apareceu a ti em sonho e te revelou a vontade de Deus, tu não duvidaste, não questionaste, não voltaste atrás. Tu obedeceste com fé e coragem. Tu aceitaste a missão de cuidar do menino Jesus e de Maria, mesmo diante da incerteza, mesmo diante dos perigos. Ensina-nos, São José, a confiar na providência de Deus quando não entendemos os caminhos da vida. Ensina-nos a esperar com paciência quando as respostas parecem não chegar. Ensina-nos a permanecer firmes quando as provações tentam nos derrubar. Hoje, São José, te pedimos que estendas a tua mão sobre nós e que toques a nossa vida com a tua poderosa intercessão. Olha para as nossas feridas, para as lágrimas que ninguém vê, para os pedidos que guardamos em silêncio, para os sonhos que pareciam esquecidos. São José, quantas vezes nos sentimos sozinhos,
como se ninguém nos entendesse, como se não houvesse saída, como se a vida tivesse perdido o brilho. Mas neste instante, ao elevarmos o coração em oração, nós sentimos que não estamos mais sozinhos. Nós sabemos que Tu já estás aqui, cuidando de cada detalhe, olhando para cada dor, intercedendo por cada pedido. Ó Pai amado, se a Ti foi confiado o Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, se a Ti foi dada a missão de proteger o maior tesouro do céu, como não acreditar que Tu cuidarás também de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas necessidades? São José, diante de Ti, apresentamos agora nossas causas impossíveis. Aqueles problemas que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. Aquelas situações que aos olhos humanos não têm solução. Aquelas feridas que parecem incuráveis, aqueles medos que nos paralisam, aquelas portas que estão fechadas há tanto tempo. Hoje, entregamos tudo em Tuas mãos, São José. Confiamos que o impossível é o terreno onde Deus age com mais poder. E Tu, como intercessor fiel, apresentarás nossas súplicas diante do trono do Altíssimo. Toca, São José, nas famílias em crise, nos lares onde reina a discórdia, nas casas marcadas pela tristeza. Toca nos casamentos que estão à beira da separação. Toca nos filhos que se afastaram da fé, nos corações endurecidos, nos jovens perdidos nos vícios, nas pessoas que já não acreditam mais no amor. Toca também, São José, nos que sofrem com doenças, nos que aguardam um diagnóstico, nos que lutam contra a dor, nos que já perderam as forças. Tu que seguraste o menino Jesus nos braços, segura agora também os enfermos, leva a eles conforto, esperança e cura. São José, não te esqueces também dos que clamam por trabalho, dos que buscam sustento digno, dos que enfrentam dívidas e escassez. Tu és conhecido como o provedor fiel, aquele que com suas mãos trabalhadoras sustentou a Sagrada Família. Intercede por nós agora, para que nenhuma mesa fique sem pão, nenhuma família sem dignidade, nenhum coração sem esperança. Ó Guardião poderoso, sabemos que Tu não ignoras nenhuma súplica. Mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, Tu nos ensinas a confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, Tu nos mostras que a vitória está próxima. Por isso, São José, nós nos rendemos diante de Ti nesta oração. Nós entregamos nossas dores, nossos medos e nossas causas e declaramos com fé: não sairemos daqui como chegamos. A nossa vida será tocada. O milagre já começou. A vitória já está sendo preparada. Glorioso São José, fica conosco, caminha conosco e nunca permitas que percamos a esperança. Que ao final desta oração tenhamos a certeza de que fomos abraçados pelo céu, protegidos pela Tua intercessão e fortalecidos para seguir adiante. São José, homem de fé inabalável, exemplo de obediência, nós continuamos nesta oração, erguendo a voz, abrindo o coração, chorando diante de Ti as nossas dores, mas também alimentando a esperança de que o céu já se move em nosso favor. Na primeira parte desta súplica, colocamos diante de Ti nossas angústias, os pedidos urgentes, as situações impossíveis. Agora, queremos mergulhar ainda mais fundo neste mar de fé e confiança e nos deixar envolver pela Tua presença de Pai e Protetor. São José, Tu conheceste o silêncio dos desertos, a dor da perseguição, a insegurança de não ter onde abrigar Maria e o menino Jesus. Tu conheceste a angústia das noites sem respostas, a preocupação de quem não sabe o amanhã.
E mesmo assim tu não desististe, não murmuraste, não voltaste atrás. Ensina-nos essa fé que suporta, essa coragem que não se deixa abalar, essa esperança que nunca morre. Ensina-nos a olhar para os céus, mesmo quando a terra parece hostil. Ensina-nos a descansar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece contrário. São José, quantas vezes nos sentimos como tu na fuga para o Egito, cansados, inseguros, sem direção. Mas tu foste guiado pelo anjo, foste conduzido pela providência, e cada passo, ainda que difícil, te levava mais perto do propósito de Deus. Assim também pedimos, São José, guia nossos passos quando não sabemos para onde ir. Protege-nos quando o perigo se aproxima. Sustenta-nos quando o peso parece insuportável. Não deixes que o desespero nos roube a esperança. Hoje, intercede por todas as famílias que oram conosco. Quantos lares estão feridos, quantos corações machucados, quantos filhos afastados. Intercede para que haja reconciliação, para que haja perdão, para que haja paz. São José, toca nos relacionamentos quebrados. Arranca a mágoa, a indiferença, o orgulho. Derrama o bálsamo da ternura, a força do amor, a graça da união. Que nenhum casal desista da vida a dois sem antes experimentar o poder da tua intercessão. E olha também, São José, para os que vivem em solidão. Quantas pessoas carregam o peso do abandono? Quantas choram por não terem alguém ao lado? São José, nós também clamamos pelos que perderam a esperança no futuro. Quantos jovens estão sem direção, quantos vivem sem sonhos, quantos caminham sem rumo. Toca nestes corações, levanta-os, dá-lhes um propósito, conduze-os ao caminho da luz. E quantos, São José, estão prisioneiros do medo e da ansiedade? Quantos vivem angustiados, com o coração apertado, sem paz para dormir, sem forças para seguir? Tu que és chamado de terror dos demônios, expulsa de nossas vidas toda sombra de opressão. Afasta os espíritos da tristeza, os fantasmas da derrota, as correntes da escravidão espiritual. Liberta-nos, São José, pois sabemos que em teu nome há poder, a força e a proteção. Ó glorioso guardião, queremos também confiar em tuas mãos nossas batalhas materiais. Intercede por todos que buscam emprego, pelos que lutam por oportunidades, pelos que têm talento e força de vontade, mas não encontram portas abertas. Abre os caminhos profissionais, abençoa os empreendedores, conduz aqueles que trabalham com honestidade, faz prosperar aqueles que não desistem e olha com carinho para os endividados, para os que não sabem como pagar suas contas, para os que perderam bens e dignidade. Tu que és conhecido como o provedor da Sagrada Família, mostra que Deus não abandona os seus, faz descer sobre nós a abundância do céu, trazendo não apenas dinheiro, mas a paz de quem sabe que a providência nunca falha. São José, cada palavra que dizemos aqui sobe ao céu, cada lágrima que cai de nossos olhos é colhida por ti, e cada pedido que entregamos em tuas mãos é levado diretamente ao coração de Deus. Por isso, não deixamos de pedir. Cobre-nos com teu manto, defende-nos como defendeste Jesus, guarda-nos como guardaste Maria. Que nenhuma armadilha do inimigo nos alcance, que nenhuma injustiça nos destrua, que nenhum mal prevaleça contra nós. Neste momento, nós já sentimos que algo está mudando, a paz está descendo, a esperança está renascendo, a vitória já está sendo preparada. Neste momento, nos aproximamos ainda mais de ti, para experimentar o consolo, a paz e o milagre que já estão sendo derramados sobre nós.
depois de clamar com o coração angustiado, de apresentar nossas necessidades, de abrir diante de Ti as feridas da alma e do corpo, nós agora erguemos nossa voz para agradecer, para bendizer, para proclamar que Tu já tocaste nossas vidas e que Deus, por Tua intercessão, já está agindo em nosso favor. São José, nós cremos que nenhum pedido subiu em vão. Nós cremos que nenhuma lágrima foi esquecida. Nós cremos que cada palavra dita nesta oração foi ouvida pelo céu. E mesmo que ainda não vejamos o resultado, a fé nos garante que o impossível já começou a se tornar realidade. Ó guardião da Sagrada Família, ajuda-nos a viver com a serenidade de quem sabe que Deus nunca falha. Hoje, diante de Ti, selamos nossa confiança. Cremos, confiamos e esperamos, e declaramos com toda a força da nossa alma: São José tocou a nossa vida, e a partir desta oração, nada mais será como antes. Obrigado, São José, porque o milagre já é certo. Obrigado porque a vitória já é nossa. Obrigado porque Tua mão já está sobre nós. E em gratidão nós proclamamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, agora e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. São José, Pai amado e escolhido por Deus, hoje nos colocamos diante de Ti com toda a humildade, com o coração quebrantado, com as mãos erguidas ao céu e com a esperança renovada de que o impossível pode acontecer. Nós Te invocamos neste momento não como estranhos, mas como filhos que reconhecem em Ti um Pai, um protetor, um amigo fiel, um guardião que jamais abandona os que confiam na Tua intercessão. São José, quando o anjo apareceu a ti em sonho e te revelou a vontade de Deus, tu não duvidaste, não questionaste, não voltaste atrás. Tu obedeceste com fé e coragem. Tu aceitaste a missão de cuidar do menino Jesus e de Maria, mesmo diante da incerteza, mesmo diante dos perigos. Ensina-nos, São José, a confiar na providência de Deus quando não entendemos os caminhos da vida. Ensina-nos a esperar com paciência quando as respostas parecem não chegar. Ensina-nos a permanecer firmes quando as provações tentam nos derrubar. Hoje, São José, te pedimos que estendas a Tua mão sobre nós e que toques a nossa vida com a Tua poderosa intercessão. Olha para as nossas feridas, para as lágrimas que ninguém vê, para os pedidos que guardamos em silêncio, para os sonhos que pareciam esquecidos. São José, quantas vezes nos sentimos sozinhos, como se ninguém nos entendesse, como se não houvesse saída, como se a vida tivesse perdido o brilho. Mas neste instante, ao elevarmos o coração em oração, nós sentimos que não estamos mais sozinhos. Nós sabemos que Tu já estás aqui, cuidando de cada detalhe, olhando para cada dor, intercedendo por cada pedido. Ó Pai amado, se a Ti foi confiado o Filho de Deus e a Santíssima Virgem Maria, se a Ti foi dada a missão de proteger o maior tesouro do céu, como não acreditar que Tu cuidarás também de nós, dos nossos lares, das nossas famílias, das nossas necessidades? São José, diante de Ti, apresentamos agora nossas causas impossíveis. Aqueles problemas que já tentamos resolver sozinhos, mas não conseguimos. Aquelas situações que aos olhos humanos não têm solução. Aquelas feridas que parecem incuráveis, aqueles medos que nos paralisam, aquelas portas que estão fechadas há tanto tempo. Hoje, entregamos tudo em Tuas mãos, São José. Confiamos que o impossível é o terreno onde Deus age com mais poder. E Tu,
como intercessor fiel, apresentarás nossas súplicas diante do trono do Altíssimo. Toca, São José, nas famílias em crise, nos lares onde reina a discórdia, nas casas marcadas pela tristeza. Toca nos casamentos que estão à beira da separação. Toca nos filhos que se afastaram da fé, nos corações endurecidos, nos jovens perdidos nos vícios, nas pessoas que já não acreditam mais no amor. Toca também, São José, nos que sofrem com doenças, nos que aguardam um diagnóstico, nos que lutam contra a dor, nos que já perderam as forças. Tu que seguraste o menino Jesus nos braços, segura agora também os enfermos, leva a eles conforto, esperança e cura. São José, não te esqueces também dos que clamam por trabalho, dos que buscam sustento digno, dos que enfrentam dívidas e escassez. Tu és conhecido como o provedor fiel, aquele que com suas mãos trabalhadoras sustentou a Sagrada Família. Intercede por nós agora, para que nenhuma mesa fique sem pão, nenhuma família sem dignidade, nenhum coração sem esperança. Obrigado porque a vitória já é nossa. Obrigado porque tua mão já está sobre nós. E em gratidão nós proclamamos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no princípio, agora e sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, é sinal de que São José está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.